Olá, pessoal, estamos de volta com mais uma edição aqui das nossas entrevistas no meu canal. Lembrando já de saída, você que não é inscrito, inscreva-se, subscreva, comente, deixa aí o seu like, seu gostei, compartilhe os vídeos que você mais gostar de assistir. Você sabe que aqui nós temos direito, literatura e filosofia, vários temas em entrevistas, em palestras, em microaulas, enfim, vocês vão encontrar aí nos cards do canal. Hoje nós temos um convidado de honra, um convidado especial que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, já está aqui conosco, aqui na nossa tela, dividindo a nossa tela. E antes da gente começar, eu queria lembrar só a vocês que a gente tem esse projeto que tem também um suporte, um apoio do CNA, aqui na cidade de São Luís. Você que quer aprender inglês e espanhol, você tem a unidade do CNA no bairro do Maranhão Novo. Então, no Maranhão Novo, você tem lá, perto ali do shopping center da ilha, você tem com professores gabaritados, com material atualizado e com metodologias de ensino que vão te possibilitar o aprendizado efetivo de um novo idioma. Pois bem, então, dito isso, vamos para o que mais interessa. A entrevista de hoje, o bate-papo, a conversa é com João Nuno Azambuja. João Nuno Azambuja, nascido em Portugal, né, vive e nasceu ali em Braga. Ele é licenciado em História e Ciências Sociais, já teve também algumas participações em explorações arqueológicas, por conta própria ali em Portugal, ao longo de vários anos, já militou em tropas paraquedistas, e depois disso voltou para a vida civil e começou um percurso de escritor, e aí a gente vai encontrar na escrita, na obra, né, que vem sendo construída pelo João, um livro que foi o seu primeiro romance, chamado Era Uma Vez um Homem, que vocês vão poder ouvi-lo falar daqui a pouco a respeito dessa obra, e do prêmio que ele ganhou com a obra, que é o Prêmio Literário da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Depois vieram outras obras, como Os Provocadores de Naufrágio, do ano de 2018, que é uma obra também muito interessante, e Autópsia, né, que é uma ficção ali no campo das distopias. Mas vamos lá com calma, daqui a pouco a gente vai poder ouvir e, né, conversar a respeito também desses temas. Obrigado, João, agradeço a sua presença aqui, é uma honra, um prazer conversar com você. Obrigado. Então, vamos lá, nossa primeira pergunta. João Nuno, conte-nos um pouco sobre o começo de tudo, né? Aí em Braga, o início dessa sua caminhada antes da própria literatura, até, né, passando pelo processo de formação, nos dê uma ideia de como foi isso até chegarmos às letras, à literatura, enfim, à publicação de livros. Uhum. A minha vida, muito obrigado, e é um prazer estar a falar para o Brasil, para o São Luís do Maranhão, e agradeço o convite. Bem, a minha vida, antes da literatura, foi sempre ligada à literatura, porque eu sempre gostei da arte, das letras, e claro que sempre li, sempre escrevi, fui escrevendo, e uma pessoa chega a um ponto em que aquilo que escreve, aquilo que pensa, quer transmitir a alguém, quer dar a conhecer, e foi isso que aconteceu com a primeira obra, que foi Era Uma Vez um Homem. Era Uma Vez um Homem foi um livro que eu escrevi. É interessante porque eu escrevi o Era Uma Vez um Homem e comecei pelo título. Sim. Era Uma Vez um Homem. Então eu vou contar a história deste homem.
E então comecei pelo título e fui desenvolvendo e escrevi a história de um homem. Ou seja, você começa pelo título, não sabe ainda quem é esse homem, né? Você sabe que era uma vez um homem, mas não sabe quem é ele e o que ele vai fazer, né? Este homem eu tinha na ideia que era qualquer um de nós. E pode ser um homem, pode ser uma mulher, qualquer um de nós. É aquilo que está dentro de nós. Sim. Aquilo que nós queremos transmitir, os nossos sentimentos. Foi isso que me saiu da alma, de dentro de mim. E então eu comecei a escrever, Eu Era Uma Vez um Homem, comecei pelo título, porque eu queria contar a história deste homem que sou eu e que é qualquer pessoa que está a ler, homem ou mulher. E eu comecei a escrever e saiu-me de dentro com uma força, com uma potência que saiu, e eu fui escrevendo e escrevi em pouco tempo. E pronto, e saiu, e eu escrevi esse livro, e depois estava guardado, e surgiu o Prémio Literário UCLA, eu nem sabia, eu não conhecia sequer esse prémio, e a minha esposa, que trabalha numa escola, que é professora numa escola, falou-me desse Prémio UCLA. UCLA é a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, e sugeriu-me eu concorri, e esse livro ganhou o prémio, e eu fiquei, claro, muito feliz. E pronto, foi aí que eu comecei com essa história desse homem que sou eu, esse homem sou eu, claro que não sou eu inteiramente, mas é qualquer um de nós, é uma pessoa que sente, foi isso que eu quis transmitir, é uma pessoa que sente, é uma pessoa que está no mundo e questiona o mundo em que vive. Isso é muito importante, é nós questionarmos o mundo em que vivemos. Será que este mundo se ajusta a mim? Será que eu me ajusto ao mundo? E foi essa dúvida, esse questionamento que eu quis transmitir nesse livro, e foi isso que eu fiz. E por isso é que eu penso que quando nós transmitimos aquilo que sentimos, acho que a arte tem muito disso, do sentimento. Sim. Do sentimento. Sim. Claro que é interessante, porque o Fernando Pessoa, eu li há pouco tempo um livro dele chamado O Heróstrato, e ele diz que a arte não serve só para despejar os nossos sentimentos. Ele diz mesmo, sim, despejar os nossos sentimentos. Mas, claro, que eu digo, não é despejar os sentimentos, é representá-los, ou mostrar aquilo que nós sentimos, porque o que nós sentimos é o resultado da nossa vivência no mundo. E foi isso que saiu, Não Era Uma Vez um Homem. E foi um livro que me deu muito gosto de escrever, e pronto, e foi muito interessante, e o júri elegeu, e fico feliz. Foi o início, foi esse início. Mas claro que antes eu já escrevia, mas uma pessoa vai escrevendo, vai ensaiando, até vai guardando, encontrar... né? Guardando e aguardando, né? Guarda. Exatamente. E aguarda o momento, né? Exatamente, até encontrar o momento em que diz, eu agora já sei escrever. Isso. Já sei escrever. Ou quando vê assim, não, já está pronto, agora já está pronto. Isso aqui acabou. Exatamente. Agora pode sair. Porque às vezes nós queremos ser escritores, mas nós, para sermos escritores, para apresentarmos uma obra, temos de saber escrever, não é? Temos de aprender a escrever. Não é? E é isso. E temos de dizer alguma coisa. Sim. E foi isso que nessa altura surgiu, foi isso. João, você acha que esse livro, ele vamos chamá-lo assim de livro da vida? O que eu quero dizer com livro da vida? Se não for, você me desminta aí. Você já tinha ele dentro de si, certo? Esse livro, esse teu primeiro livro que foi premiado, laureado. Lógico que você falou aí que você, na execução da escrita, você o fez em pouco tempo, né? Você escreveu com uma certa rapidez. Mas
A gente pode dizer que esse teu livro era um livro da vida, aquele livro que a gente vem maturando com os anos, como você mesmo falou, aprendendo a escrever e aprendendo a escrevê-lo, ou seja, eu estou em exercício da escrita desse livro, que no momento certo, num ponto certo, ele vai vir a lume e eu vou publicá-lo, as pessoas vão ler de alguma forma. Aconteceu isso com esse seu primeiro livro, ou não? Não é o livro da vida, não. É um livro que me surgiu numa altura da minha vida que eu questionava o mundo em que vivia. E eu questionava-me, eu fazia perguntas a mim próprio, não é? Sim. E procurava as respostas. Havia uma angústia ali, né? Há uma angústia nesse livro. É isso. Muito forte, né? E como é que eu vou responder a estas perguntas que não se respondem? Porque estas perguntas que nós fazemos, como é que não se respondem? Só nós é que podemos responder. Porque nós perguntamos como é que o mundo funciona, ou qual é o nosso lugar no mundo. E então nós vamos pensando e é como quem faz uma confissão. É como quem vai ao padre, não é? E faz uma confissão. Porquê é que uma pessoa faz uma confissão? Muitas vezes nós vamos nos confessar porque queremos aprender connosco e não com quem nos dá uma resposta. Sim. Porque ao falar nós já estamos a fazer uma introspeção. Sim, é como no divã do psicanalista, né, João? Exatamente, exatamente. É isso. Você fala para alguém que não vai falar contigo, vai só ouvir. É isso. E você está trabalhando aquilo ali, né? Tá exatamente. Nós estamos a falar connosco. Tá? Enfim, né? Nós estamos a falar connosco, no fundo, não é? E nós vamos falando connosco, então vamos escrevendo, e à medida que vamos... Isto foi o que eu senti quando escrevi esse livro. Eu estou a falar da minha experiência. Sim. Eu, à medida que ia escrevendo, eu ia falando comigo. E enquanto ia falando comigo, eu ia falando com toda a gente à minha volta. Gente que não existe, mas que é toda a gente. Os meus interlocutores, que é toda a gente, no fundo. E eu ia avançando, ia escrevendo, e ia falando. E ao falar, eu vou construindo o mundo, o meu mundo, o mundo imaginário, que no fundo não é assim um mundo tão imaginário, é um mundo real onde nós vivemos, porque é isso, foi querer descobrir, e a literatura, no fundo, pelo menos é assim que eu vejo, porque é que nós escrevemos? Nós vamos à procura do nosso lugar no mundo, o que é que estamos aqui a fazer? Porque é que nós nascemos? Nós não nascemos por acaso. Nós, como dizia o Jean-Paul Sartre, ele dizia, o homem tem uma frase muito forte, que é: o homem está condenado a ser livre. Esta frase parece uma coisa absurda, não é? O homem, quer dizer, condenado a ser livre. Uma pessoa que é livre nunca está condenada. É livre. Portanto, isto parece um absurdo, parece um paradoxo. Exatamente. O homem está condenado a ser livre. Então, é isso que eu sinto, ir descrevendo aquele nosso lugar do mundo, porque nós não nascemos por acaso, nós temos, e como ele dizia, não é? Nós nascemos, não somos livres. Nós vamos à procura da liberdade. E este homem, não era uma vez um homem, não se sente livre e vai à procura da liberdade. Mas o mundo em que ele vive, que é este nosso mundo em Portugal, este nosso mundo no Brasil, este nosso mundo em França ou na Inglaterra, ou seja onde for, será que nós somos livres neste mundo democrático, nestas democracias que nós temos, que nós fomos construindo? Será que nós somos livres? Será que nós somos seres indivíduos dotados de pensamento? Será que nós temos liberdade de ação, liberdade de pensar? E é isto que eu exploro neste livro, neste Era Uma Vez um Homem.
porque ele tenta ser livre e não consegue. E depois, por não conseguir ser livre, ele vai entrar numa espiral uma espiral de autodestruição, um movimento da autodestruição. Por isso, precisamente, é que a ação do livro é a última semana da vida dele em que ele vai, no fundo, é trágico, é uma tragédia. É uma tragédia, né? Tem essa força, exatamente, né, exatamente, é como se fosse uma tragédia que, no fundo, o destino dele é precisamente a destruição. E vem toda essa angústia, né? Vem toda essa... Exatamente. Que é do humano, né? O universal, como você está falando para todos, né? Para ninguém, para todos. E aí, quando você fala para você fala das suas angústias, você fala de uma angústia essencial ao ser humano, né? Que é esses medos, essas paixões, essas incertezas. Isso tem muita força, né? Dentro do romance. Sim. Nuno, ainda falando nisso, nesse sentido, qual é você falou aí em filósofos, e aí era justamente o que eu ia lhe perguntar, juntamente a essa visão da história e a visão das ciências sociais, qual é o lugar da filosofia na tua obra? Que eu percebo que há um lugar aí. Eu queria saber qual é a tua percepção nesse sentido, se além da vida como matéria-prima, se a história, essa visão mais crítica do social e as questões filosóficas, se elas são também um manancial teórico que estão entranhados de alguma forma nas tuas obras, principalmente, já que a gente está falando ainda da primeira, principalmente na primeira, mas nas tuas obras, como é que tu vês isso daí? Tem essa presença desses olhares, lógico que pulverizados, né, disseminados ali nas personagens ou na fala do escritor, enfim. Sim, claro. A filosofia para mim é essencial, porque, como dizia Séneca, eu falo muito em Séneca e escrevo muito sobre Séneca porque eu recorro muito a Séneca. Séneca é daquelas pessoas que ele não se preocupava com o estilo, nem com o ritmo da leitura, da escrita, nem com a métrica, nada. Ele só se preocupava em dizer aquilo que sentia. Isso. Ele dizia, a filosofia é isso. Procurar ser feliz. E nós, para procurarmos ser felizes, dizemos e tentarmos e transmitimos aquilo que sentimos. Portanto, para que é que vamos procurar o estilo, ou a métrica, ou a rítmica, ou seja o que for? E então ele escrevia como sentia. E depois, mais tarde, ele foi criticado porque, como Quintiliano, criticou Séneca, porque ele não escrevia segundo as regras. Mas que regras é que nós vamos ter para ser filósofos? Séneca dizia, a filosofia, o objetivo da filosofia, esta é das definições melhores que eu encontrei da filosofia, porque muita gente pergunta-se, o que é filosofia? Não é? Então, muitos procuram respostas, e Séneca tem uma resposta exemplar e maravilhosa, que é, a filosofia é a felicidade, é a procura da felicidade. A felicidade, isso. Não é? A filosofia é a procura da felicidade, é de nós sermos felizes. E ele dizia, a filosofia é a busca de ser feliz. E ele dizia, é tanta coisa, por isso é que eu gosto de falar de Séneca, e por isso é que eu abordo a filosofia neste sentido, de nós procurar ser felizes, sem regras, aquelas regras sagradas, sei lá, da religião, ou da política, ou da moral, porque há muitos moralistas. Sim, Nietzsche, sim. Muitos. E Nietzsche era outro que se insurgia contra os moralistas, porque os moralistas impõem regras. O tempo todo. Kant, não é? O tempo todo. Não é? Exatamente. Pois. Como o Kant, não é? Kant. O Kant é um exemplo muito claro disso, né? Um homem todo certinho, né? Todo regrado. Sim.
Não podia sair daquele quadrado, né? Daquela caixa. Sim, sim. O Kant escreveu a Crítica da Razão Prática, em que ele tentava explicar cientificamente porque é que nós obedecemos às regras morais. As normas, né? Não é? Normas morais. Porque é que nós exatamente. Porque é que nós obedecemos às regras morais? Ele tentava explicar isso cientificamente. Na Crítica Como da se Razão fosse Prática. possível. Como Pois. se fosse possível. E o Nietzsche dizia, não, isto não pode ser. Não é? E o Séneca, muito antes, dizia, ele filosofava, ele procurava a sabedoria, mas para ser feliz, mais nada. Mais nada, não era para saber muito. Ele dizia, e isso é tão atual, o que Séneca dizia, é tão atual que é impressionante. Porque ele dizia, e nós, ainda hoje, nas nossas escolas, nas escolas de todo o mundo, nós aprendemos coisas inúteis para a felicidade. Também, para a vida e para a felicidade. Exatamente. Você não vai aplicar na vida exatamente, e aquilo não vai te trazer nenhuma felicidade. Pelo contrário, às vezes vai te trazer dor e sofrimento. Né? Exatamente. E ele dizia, por exemplo, na altura, e ainda agora é assim, nós estudamos os Lusíadas, por exemplo, ou no Brasil estudam qualquer obra, seja de Machado de Assis, seja o que for. Ele dizia, porque é que eu tenho de saber, por exemplo, nos Lusíadas, porque é que eu preciso de saber que a primeira estrofe começa desta maneira, com a métrica, com 8 versos, não é? E depois por aí fora. Por que é que eu preciso saber isso? Se é uma redondilha, se é não sei o que mais e tal, a classificação daquilo ali. E o que é que isso contribui para a minha felicidade? Nada. Exatamente. E o Séneca já dizia isto há 2000 anos. E ele falava, na altura estudava-se a Ilíada e a Odisseia e a Eneida. Eneida de Virgílio. Pois, exatamente. E então decoravam os versos. Sim. Decoravam e sabiam de cor. Para quê? Para quê? Portanto, o que é a procura da felicidade? É procurar estudar, por exemplo, claro que ele era estoico, não é? Sim. Controlar os nossos vícios. Os estoicos, falavam muito disso. Porque nós, realmente, muitas vezes, temos atitudes que nós depois nos arrependemos. Que é não controlar os vícios e depois arrependemos daquilo que fazemos. As paixões, exatamente. Portanto, a filosofia, segundo esses antigos... e a pergunta que fez, porque é que eu gosto da filosofia? É precisamente por isso. É de procurar conhecer-nos, a nós mesmos, porque é que agimos da maneira que agimos e pensarmos-nos e tentarmos ser melhores e nas nossas obras, naquilo que escrevemos, nos livros, a explorarmos-nos e ao explorarmos a nós, claro, exploramos o mundo em que vivemos e tentamos perceber ou se não percebermos, mas pelo menos vamos à procura de saber o que é que nós estamos a fazer aqui, porque é que nós agimos desta maneira. Nós vemos tanta coisa à nossa volta, vemos, porque é que aconteceu o nazismo, o Holocausto, porque é que isso aconteceu? Qual é a razão lógica disso ter acontecido? Não é? Sim. Qual é a razão lógica de pôr pessoas dentro, exterminá-las? Existe alguma razão lógica para isso? Será? Terêncio, que era um poeta romano, antigo, dizia: eu sou homem e nada do que é humano me é estranho. Me é estranho, justamente. Agora, exato, agora será que essa frase é maravilhosa. Ou seja, o que os nazis fizeram é humano.
é humano. Essa frase poderia muito bem, ela poderia sintetizar esse sentimento aí que você colocou, né? Qual é ao mesmo tempo que é absurdo, porque a gente diz assim, como é que pode uma racionalidade, uma dita racionalidade, né, até técnica científica, engendrar um genocídio, engendrar uma guerra, engendrar uma catástrofe humana na Europa, no mundo, né? E aí, ao mesmo tempo, vem essa frase dizendo, tudo que é humano, não me... Portanto, aquilo que, exatamente, segundo o Terêncio, e ele tem razão, esta frase é genial, ele diz, isto não me é estranho. Isso, ou seja, eu podia ter feito... Exatamente, eu podia ter feito isto. Mas isto é abominável, mas é isto. Nós somos humanos, nós temos de saber o que é que estamos a fazer e porque é que fazemos. E é isto, e pronto, é isto que eu busco, é isto que eu procuro. Muito bem. Nuno, como é que você escreve? Em que condições você escreve? Você tem algum ritual? Você segue algum horário específico para escrever? Você tem alguma rotina, né, de escrita? Você tem algum... Eu creio que não, pelo que você acabou de dizer, mas vou perguntar, você tem algum método? Tem gente que gosta, adora métodos, né? Como funciona o teu processo criativo? Quando você vai sentar para começar a escrever um novo projeto, né? Agora eu quero escrever um livro tal. Como é que funciona? Lógico, vale também para os que já estão aí, né? Lógico, para os que você já pôs no mundo. Mas como é que é? Tem horário, tem rotina, ou não? Ou é uma coisa assim muito de não, vou sentar hoje, ou então amanhã eu não sento, depois. Como é que funciona isso? Tem horário. Tem. É como o Stephen King, que tem que escrever 40, 50 laudas por dia, não sei quantas horas. Não, né? Não chega aí, não, né? Não, porque, pronto, nós temos... Sabe que o Stephen King tem toda uma métrica, né? Ele tem tem que tentar lá, tal horas, com a janela aberta, assim, bota a música ali, não sei o quê. E aí eu só largo aquilo quando eu tiver feito pelo menos 10, não sei quantas laudas. Então. Não é assim, não é assim. Mas eu preciso da manhã para mim. Sim. Amanhã. À tarde já é diferente. Claro que eu tenho a minha profissão, não é? Sim. E tenho de dispor do meu tempo da melhor maneira. E então amanhã eu levanto-me cedo e venho. Primeiro, a primeira coisa que eu faço é ler. Sim. Ler. É o alimento, né? Do escritor é a leitura. Exatamente. Nosso alimento é a leitura, né? E a primeira coisa que eu faço é ler. E eu leio sempre 2 livros. Claro, primeiro um, depois outro. Mas sempre 2 livros. Neste momento, os que eu estou a ler neste momento. Agora é um de literatura e outro de filosofia. Lá está, filosofia, como nós estávamos a falar. E agora estou a ler o livro de filosofia é de um filósofo português que dá aulas no Brasil, chama-se Desidério Murcho. Desidério, conheço, inclusive eu sigo ele nas redes sociais. Você também segue, né? Eu já vi você lá comentando e tal. Muito interessante, por sinal. Ele tem E eu gosto muito, e agora estou a ler um livro dele que se chama Começar a Pensar. E muito interessante. E o outro, não é literatura, é filosofia também, que é As Memórias de Marco Aurélio, do Imperador Marco Aurélio. Sim, muito interessante. De manhã, porque depois ainda leio outros durante o dia. E só depois dessas leituras é que eu me sinto capaz de começar a escrever. Claro que leio algumas páginas, não é? Vou lendo. E só depois disso é que eu me sinto capaz, preciso de... É como quem lavra o campo. Sim. Não é? Quem lavra o campo não semeia logo. Não começa logo a semear. Tem que preparar a terra, né, João? Tem que preparar a terra, né? Primeiro lavra, depois põe o adubo. E só depois é que ele vai semear ou plantar. E é isso. Eu acho que isso é essencial. Para escrever é essencial. E é isso que eu faço de manhã, e é sempre de manhã, muito cedo,
porque depois vou para o meu emprego e ler, e depois o resto do tempo, quando eu digo tenho de parar de ler porque preciso de começar a escrever, e então começo a escrever e escrevo todos os dias, leio de manhã todos os dias e escrevo todos os dias, e depois quando estou no emprego, naquelas horários, aqueles intervalos, Sim, eu sim. aproveito e leio um livro, um jornal, seja o que for. Portanto, eu acho que é essencial, é fundamental ler tudo, tudo, seja o que for. Sem preconceito, né, João? A gente tem que ler Exatamente, sem atrás, né? preconceito, Sem sem preconceito. preconceito, Ah, não vou ler exatamente. isso porque não é da minha área. Ah, isso aqui não me diz respeito. Ah, isso... Não, 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 exatamente. Há pessoas que têm preconceitos com as Tem, leituras, não, tem, não. tem. Eu não, para mim, eu leio tudo. E até havia um historiador português que morreu há poucos anos, chamava-se José Hermano Saraiva, O e que Hermano, ele que tinha um dizia, programa sensacional, que ele falava sobre a história sim, de Portugal, não era isso? Da sim, sim, RTP, sim, era sim, da sim. RTP esse programa? Era, sim, senhor. Olha Eu, só, eu assisto, não, lógico, não era da época, na época que passou, né, quando ele estava ainda vivo. claro, Eu vejo depois no foi. YouTube esse programa, assim, Exato, daquelas gravações que tem de alguns episódios, e aquilo ali é belíssimo. exatamente. Inclusive, eu tenho interesse em adquirir um livro dele, né, porque ele tem um livro de história, né, sobre a história de Tem Portugal. vários, tem Sim. vários. Aí você, Tem vários. desculpa ter interrompido, porque eu gosto muito dele. Nada, nada. Mas ele dizia que todo documento escrito é um documento histórico. Porquê? Sim, Porque um documento escrito, mesmo que não interesse, daqui a 100 anos, ou 50, ou 20, esse documento está a contar a história dessa época. perfeitamente. Não é? Ele está a falar de como é que era a vida nessa época. Isso. Seja de que maneira for. Ou seja, ele dizia, todo documento escrito é um documento histórico. Portanto, ler também é isso. Também é aprender a história, também é aprender a mentalidade. Sim, sim, a mentalidade. Não é? É a mentalidade. Exato. Aprender como é que as pessoas eram nessa altura. Ou porque é que era assim. Nós lemos coisas. Por exemplo, nós lemos Aristóteles. Sim, Aristóteles na política, no seu livro O Tratado da Política, ele defende a escravatura. escravatura, né? Ele era um Exatamente. defensor da escravatura. Defendia a escravatura e dizia a escravatura está justificada. É Ele dizia. necessária, né, até para eles, né, naquela Exatamente. época, naquele contexto. Né? Exatamente. E agora nós dizemos, agora nós vamos proibir Aristóteles porque ele Não, defendia a é, escravatura. pois é. Portanto, ele viveu há 2.300 anos ou 400. Tem sentido. Portanto, não é? Ou Portanto, alguém queria apontar dizendo assim, vocês estão vendo aí, ó, o Aristóteles, ó, ele era um depois, da escravidão. Vocês vão ler Aristóteles, ele exatamente. é um defensor da escravidão. Não, mas não é assim. A lógica não é essa, né? A lógica não é Sim, essa. e ele depois justifica, diz que há pessoas que estão aptas a ser escravos e há pessoas que, pronto, lá, claro. Sim. Claro, depois o Montesquieu, mais tarde, O espírito veio. das leis. Né? Exatamente. O espírito, como é que se chama o livro? É o espírito das leis, precisamente. Precisamente. Ele dizia que o Aristóteles não tinha razão, mas pronto, isto é história, não é? Portanto, nós não podemos, como estávamos a falar há bocado, não podemos destruir a história só porque não gostamos do que as pessoas dizem. A história aconteceu assim. É assim, um historiador vai analisar a história, não vai reprová-la. Isso. Não é? Não vai reprová-la, vai analisar e fazer a sua análise. Pronto, e é isso. E é isso porque os pensamentos destes autores antigos, nós não podemos fugir do nosso tempo. Quem é que pode fugir do seu tempo? Ninguém. Nós somos produto do nosso tempo. Não é? Portanto... Assim como eles eram produto do tempo deles, né? Exatamente. Que nós lemos aí do passado.
Então, o diálogo que claro. nós podemos ter, né, João, como você bem mostrou aí, é esse, da contemplação, talvez até Exato. de servir de exemplo para algo que hoje é ainda presente, é atual, né, como você deu o exemplo dos estoicos, que são Sim, realmente. sim. Agora, lógico, Exatamente. guardadas aquelas contextualizações, né, a mentalidade da época, como você falou, que tinha uma mentalidade que às vezes não se encaixa na nossa, mas em muita coisa você consegue absorver, né, para você aqueles ensinamentos, aqueles exemplos, aquelas coisas todas. Né? Mas é Pois isso. porque é. Então, Séneca, por exemplo, eu falo muito de Séneca porque daqueles autores que eu mais gosto de ler. E se gosto é porque eu me identifico com o que ele diz. É um gosto que tem a ver com identificar-me com aquilo que ele defende. E Séneca defende a humanidade. Sim, sim, são. A humanidade. E Humanidade. ser humano e ser amigo. Mas o Séneca tinha escravos. Sim. E há pessoas que dizem, mas o Séneca defende a humanidade, mas E tinha tinha escravos. escravos. Pois, então, mas ele vivia numa época, é como nós agora, por exemplo, imaginemos, nós agora temos animais domésticos, cães e gatos, Sim. e tratamos os cães e os gatos como nós queremos, não como o cão e o gato quer. Portanto, daqui a 100 anos ou 200, pode vir uma mentalidade diferente e dizer, mas neste tempo as pessoas tratavam os animais como objetos, não é? Sim. Portanto, se hoje é assim, e nós daqui a 100 ou 200 anos não sabemos como vai ser, o Séneca, naquele tempo, vivia segundo o seu tempo. E Perfeitamente. ele já dizia, mas o Séneca dizia, ele comia à mesa com o escravo como comia à mesa com o senador. Porque ele não distinguia as pessoas pela classe social, mas sim pela maneira como as pessoas eram. E ele dizia, eu sento-me à mesa com o meu escravo como amigo, como me sento à mesa com o senador, se for meu amigo. Sim. Porque se o senador for uma pessoa que não presta, ele não se sentava à mesa com ele. Portanto, lá está. Esta humanidade, não é? Sim. Esta reconhecer as pessoas como elas são e não como a mentalidade diz que elas são, ou a sociedade diz que elas são. Ou pelo que elas E têm, ou pelo que elas têm, ou deixam de sim, ter. portanto, e é isto que a filosofia faz. Conhecer o mundo em que se vive e ser aberto, aprender, porque nós temos de aprender. Às vezes desiludimos-nos connosco, porque temos ideias que depois, não é? Nós hoje temos ideias que amanhã dizemos, mas eu pensava assim, não é? Nós temos de aprender, Com nós temos certeza. de aprender, não é? E mais, mudar de ideia Sim, é sábio, demonstra sabedoria. Ou seja, quando eu sou capaz exatamente, de mudar um pensamento que eu tinha, ou uma forma de ver claro, o mundo, e depois eu faço uma autocrítica e eu digo, não, eu estava errado, agora eu vou passar a pensar de outra autocrítica, maneira, uma autocorreção, né? Isso daí exatamente, porque o ignorante ele não muda nunca, ele é ignorante o tempo todo. exato, Ele continua exatamente, defendendo as mesmas coisas até a morte. exatamente, e esse é o ponto de vista da filosofia, é aprender. Por isso é que o Séneca dizia que a filosofia confere felicidade. Porquê? Porque nós estamos a aprender connosco, não é? Nós estamos a aprender e vamos à procura. E nós não sabemos, nós nunca sabemos tudo. O Sócrates Sim, dizia, sim. eu só sei que nada sei, não é? Quer Isso. dizer, ele estudava, eu só sei que nada sei. Porque nós temos de estar sempre numa busca constante pela justiça, que é das coisas mais Mais importantes que existem importante. no mundo, é a justiça. Mais importante. A justiça, e a justiça leva à felicidade. E, claro, a ignorância, sei lá, a intolerância,
o apego às ideias sagradas, isso, claro, isso só leva ao sofrimento. E a filosofia leva a busca do conhecimento, leva sempre, segundo dizia também o Séneca, leva sempre à procura de nós nos encontrarmos a nós mesmos. E isso leva a nossa autoconhecimento e à felicidade. É um mergulho dentro de nós mesmos, né? João, claro. Teu primeiro livro virou peça agora, há pouco, né? Ele começou a ser uma peça teatral, está sendo foi adaptado e começou a ser encenado. Como é que tem sido você ver o teu livro adaptado e encenado num palco? Como é que foi essa experiência de rever sob uma outra ótica, né? E agora já com a expressão do teatro, né? Que não é a mesma, mas dialoga com a da literatura. Como é que tem sido isso? Foi muito bom, porque o livro Eu Era Uma Vez Um Homem, e que eu escrevi com todo o sentimento, com toda aquela pujança daquilo que sai de dentro de nós, que sai de dentro da cabeça, que nós estamos a pensar. E portanto, é um livro, é uma obra que eu gosto muito, e fui contactado pelo encenador Pedro da Silva, que leu o livro e que disse que queria encenar em teatro. Eu, claro, fiquei contente, e eu fui ao ensaio, e é só um ator, porque, claro, Era Uma Vez Um Homem, é só um homem. O livro foca-se num único homem, que não tem nome. E gostei muito de ver ali o homem em carne viva, não é? Em carne, não é? Tomando corpo, tomou corpo, né? Tomando corpo, exatamente. E gostei muito de ver, muito bem representado, muito bem interpretado, com sentimento, com gana, com pujança, com toda aquela força que um ator tem de transmitir no teatro para o público. Sim. Gostei muito. Ganha uma outra dimensão, João, dimensão. Outra. Sim, porque assim, parece que sai do livro, né? O livro, ele muito embora ele mexa com as nossas emoções quando a gente lê, sobretudo um livro como o teu, que tem essa força, mas no teatro você vê isso num outro nível, né? Ele dá Claro. Exatamente, é como se saísse das páginas, é como se levantasse das páginas e ganhasse corpo. Isso. E é isso, gostei muito, e eu dou os parabéns a quem fez a peça, a quem interpretou, porque está muito bem, e gostei e adorei, porque o homem, aquele homem que eu idealizei, aquele homem, não é, em revolta contra o mundo, que tenta integrar-se no mundo e não consegue, está bem interpretado naquela peça teatral que eu fui ver. Eu fui aos ensaios, ainda não vi a peça, vou ver no dia 15, a primeira vez. Vi o ensaio, mas foi... Prepare-se para as emoções. Exatamente. E senti-me bem a ver ali o homem, afinal, está vivo. E foi, gostei muito. Foi muito bom. Exatamente. Maravilha. Agora, eu gostaria que tu falasse sobre a Autópsia, né, que é o segundo livro, né, o segundo romance, não é isso? É o terceiro. É o terceiro. Autópsia, ele invade já a seara de uma ficção de cunho distópico, não é isso? Sim. Mas, apesar ou para além da distopia, ela tem um pé muito forte na alma da realidade contemporânea, né? Ou seja, você não está falando, apesar de falar e além de falar num contexto distópico, mas a gente percebe que ali a realidade contemporânea tem uma força, né, dentro da história, dentro da... Fala um pouco para a gente aí sobre essa concepção aí. Sim. A Autópsia, eu quando idealizei,
eu nem pensei numa distopia. Não pensei nisso. Eu pensei numa alegoria. Sim, sim. Porque eu quis fazer nesse romance uma análise à humanidade, ao ser humano, quando é confrontado com obstáculos. Um obstáculo, e nesse caso, a humanidade, que resulta, porque nesse romance há um cataclismo e a humanidade fica reduzida a uma ilha, a ilha de Autópsia. E aí, nessa ilha de Autópsia que está a afundar, portanto, o obstáculo é esse. A ilha está a afundar-se e os habitantes têm de procurar salvarem-se. E então, o que é que eles vão fazer? Vão tentar salvar-se, e o que é que eles fazem? Na realidade, eles envolvem-se em jogos de poder, numa luta pelo poder, em vez de procurarem resolver o seu problema imediato. Portanto, foi uma alegoria do que é aquilo que nós somos. Quer dizer, será que nós, quando temos um problema, queremos resolvê-lo, ou vamos continuar com as nossas velhas picuinhas? As picuinhas. Não é? Será que nós vamos... Por exemplo, quando foi os incêndios da Amazónia, foi em 2019, não? Sim, sim. Os grandes incêndios da Amazónia. Sim. Eu lembro-me de ver o presidente Bolsonaro e o presidente da França, Macron, trocarem palavras. Né? Ficaram trocando farpas. Pois. Então, mas o problema... Dizer uma coisa, dizer outra, cuida do teu, eu cuido do teu, tal. Pois, então, o problema era o incêndio, que era preciso resolver e apagar. Sim. Mas eles não, trocavam, a culpa é do presidente do Brasil, e depois o presidente do Brasil dizia que não, que a culpa era, pronto, e que a Amazónia nem sequer é muito importante. Ele disse isso, o presidente Bolsonaro, que a Amazónia afinal nem é muito importante, porque o oxigênio que nós respiramos vem do mar. Mas seja o que for, venha do mar ou venha da floresta, o mundo, nós só temos este mundo, não temos dois, só temos este. Não tem outro. Se este mundo falhar, por onde é que nós vamos? E depois o presidente do Brasil dizia que, eu lembro-me, o oxigênio vem do mar. Então, mas o mar está poluído, cheio de plásticos. Então, mas se o oxigênio vem do mar, por que é que nós estamos a poluir o mar, os oceanos? Portanto, e é nestas lutas de poder que nós gastamos as nossas energias em vez de nos preocuparmos com aquilo que é verdadeiramente importante, que é a nossa sobrevivência e a nossa qualidade de vida. Não é só a nossa sobrevivência, porque sobreviver não basta. Não. É preciso qualidade de vida. E aliás, Voltaire, no seu livro Cândido, tem uma frase maravilhosa no fim do livro que diz: a felicidade é nós sabermos cultivar o nosso jardim. Para que é que nós vamos andar à volta do mundo à procura da felicidade? Cultivamos o nosso jardim, aqui à nossa beira, aqui, onde eu estou agora. Isso é a felicidade. Isso é a felicidade. Não é? Não é ir para Marte. Não é ir para Marte. Para mim, claro, não é tentar chegar a Marte. Eu, pelo menos, não tenho interesse. E acho que tudo bem, pode ganhar cientificamente com isso, mas o que a gente vai ganhar para Marte? Não é o nosso... Sim, claro. Isso é a nossa ambição científica, tudo bem, nada contra. Sim. Mas isso não é realizável no espaço da minha vida. Isso não é realizável. Pois bem. Agora, como é que eu vou ser feliz? Eu. Como é que eu vou ser feliz? Não é? Tenho de ser feliz agora. Sim. É agora que eu quero ser feliz agora. Não quero ser feliz daqui a 100 anos. Não é? Daqui a 100 anos já não estou aqui. Não estamos. Portanto, é essa a busca. E a autópsia fala dessas nossas ambições um bocado absurdas
de jogos de poder, quando nós temos de resolver os nossos problemas imediatos. Por exemplo, o aquecimento global, a diminuição do gelo nos polos, que faz aumentar o nível da água do mar, que vai provocar alterações climáticas a nível global. Né? Isso é que nós temos de resolver agora. Não é amanhã, é agora. E em vez de resolvermos isso, não. Continuamos com as nossas velhas lutas pelo poder. E é isso que eu foco nesse livro da autópsia, que nós preocupamos mais, nós, a humanidade, não é? Com as lutas pelo poder e questões secundárias, e não as questões que estão ao nosso alcance. E que podem ser resolvidas, né? As que podem ser resolvidas. Claro. João Nuno, em relação à literatura contemporânea portuguesa e o mercado editorial, como é que está nesse período aí de crise que a gente passou, pandemia, mercado editorial, o mercado livresco, e como é que você tem visto a literatura contemporânea de Portugal, né? Ela continua tendo essa pujança que sempre teve, surgindo novos nomes, como o seu, por exemplo, também você é um deles. Qual é a tua percepção? Como é que tem sido aí nesses últimos, vamos dizer, últimos anos, aí 5 anos para cá? Sim, a pandemia provocou uma crise grave. Sim. Provocou, claro. Muitas livrarias fecharam. Fecharam, aqui também. Pois, muitos livros deixaram de se vender, mas de resto continuaram a publicar-se livros, e depois, logo que as livrarias reabriram, a crise não afetou, quanto a mim, não afetou o mercado livreiro. Agora, uma coisa que me deixou preocupado foi quando o governo aqui em Portugal, por causa das medidas de combate à pandemia, fechou vários estabelecimentos. E dos estabelecimentos que foram fechados foram bibliotecas e livrarias. E eu não concordei com isso, porque isso dá um indício às pessoas, mesmo às pessoas que não leem livros, transmite a ideia de que... É um pouco importante, né? Vamos fechar as bibliotecas e a livraria, não tem ninguém lá mesmo, então vamos fechar. Exatamente. Portanto, o livro não é um bem de primeira necessidade. Sim. Um livro é um bem de primeira necessidade. Já existem livros. Como é que começou a civilização? Foi com a escrita. A escrita. A civilização, na história, não é? Nós fazemos as divisões da história. A Antiguidade, a Idade Moderna, a Idade Média. E a civilização, como é que começou? Foi com a escrita. É a marca do início da civilização, é a escrita. Portanto, os livros, a escrita, é um bem de primeira necessidade para nós humanos, para nós seres civilizados. É um bem, mas sem dúvida. Agora, encerrar as livrarias, porque, portanto, os supermercados estão abertos. Sim. Sei lá, outros estabelecimentos estão abertos, mas as livrarias fecham. Talho está aberto. Pois. Então, mas a comida, claro, a comida é um bem de primeira necessidade, evidentemente. Mas os livros também são. Nós somos seres humanos. A escrita é um bem de primeira necessidade. E eu não concordei com essa medida, não concordei de fechar as livrarias, porque dá a ideia de que não é um bem de primeira necessidade. Mas, de qualquer maneira, depois, felizmente, foram abertas e o mercado dos livros está novamente a ressurgir, livros publicados,
sim, com o movimento, isso é muito importante, sim. Com certeza, importantíssimo. Sim. João, você acredita no livro digital, no livro, ou você é como eu, que ainda eu sou muito apegado, não sou contra, óbvio que todo mundo que gosta de leitura, como você, como eu, a gente quer mais é que existam livros, né? Independente do Sim. suporte, do meio. Mas eu, particularmente, gosto muito, eu leio livros não digitais, né? E-book, essas coisas todas. Mas eu gosto muito do livro físico ainda, né? A gente tem essa relação intensa, né, com esses livros. Você acredita muito, você acredita ou não, que qual é a tua percepção em relação aos e-books? Eu adoro e quero e amo os livros em papel. E os livros em papel são sinal de vida, são sinal de toque, que é isso que se está a perder hoje em dia, é o toque. Isso. Nós precisamos de tocar, nós precisamos de cheirar. Sentir, nós né? Precisamos, exatamente. Nós precisamos de respirar essas coisas. E o livro digital não tem nada disso. Não. Não se pode tocar, não se pode cheirar, nada. Não pode receber um autógrafo do autor. Exatamente. Pode receber, mas é digitalizado, já não é pessoal. Para mim não tem graça. Pois, não é pessoal. Não é pessoal. Portanto, os livros em papel são essenciais, porque são sinal de vida. E está-se a perder o toque. Está-se a perder o toque em tudo, não é só nos livros. Sim. Está-se a perder o toque. Sim. E o contacto humano, o livro em papel é um contacto humano, está ali, é um objeto, pode-se tocar, pode-se pegar, folhear, abrir, toca-se, sente-se. Isso é essencial. Não? Isso é essencial. Portanto, claro que eu também leio livros no computador, mas prefiro muito os livros em papel porque são sinal de vida, são sinal de que nós temos uma biblioteca como eu tenho aqui, atrás de mim, em que eu posso pegar e dizer, eu escrevi isto há 10 anos, aqui apontei, eu li isto, ainda tenho aqui a mancha do meu dedo, ainda tenho aqui. O pingo da gota, a gota do café que pingou aqui nessa página. Exatamente. Ainda tem a marca da caneta, que hoje essa caneta já não existe. Já não existe, mas já está aqui sublinhado. Sim. Portanto, eu sou muito a favor do toque físico. As coisas têm de ser físicas, porque hoje em dia está-se a perder o físico. Já não é nada, é tudo pela internet. É como nós estamos agora, não é? Nós não estamos a falar. Eu não estou, não é? Claro que não estamos aqui nos tocando, né? Gostaria de estarmos aqui numa mesa, aqui tomando um café e conversando. Né? Exatamente. Claro que isto tem as vantagens de nós estarmos a 6.000 quilómetros de distância e estarmos a falar. Com o Atlântico no meio, né? Sim, mas isso são as coisas boas que tem a internet e que tem. Mas há coisas más. Há coisas más, que é perder-se o contacto. Nós podemos fazer isto e esse é o lado bom. Mas há o lado mau de se perder o contacto físico, que é essencial. Eu quero cheirar, eu quero sentir, eu quero apalpar. É isso. E nós temos os sentidos, é para isso. Para isso, é a função. E eu sinto-me bem com os sentidos. E eu quero os sentidos. Portanto, acho que o livro... Acho não, tenho a certeza. O livro em papel é fundamental. Bem, João, a gente vai aqui para nossas últimas perguntas. Então, eu tenho uma aqui para lhe fazer, que é em relação em que grau a literatura brasileira se comunica com essa tradição literária e a história da literatura portuguesa. Você lê autores brasileiros, já leu de nossa literatura e que, por acaso, tenha lhe agradado, assim... E também quais são suas referências aí em Portugal? Ou seja, quando você começa a escrever, que figuras te influenciaram? Que figuras
sedimentaram o teu caminho como leitor para depois tornar-se um escritor? Da literatura brasileira, tenho lido tanto que já faz parte de mim agora nestes últimos tempos. Olha. Sim, sim. Clarice Lispector, li agora A Maçã no Escuro. Sim. E tenho agora a ler, até está ali atrás de mim, O Lustre, da Clarice Lispector, que me ofereceram no meu aniversário. A Nélida Pinhon. Nélida. Jorge Amado, que acabei de ler há pouco tempo, Os Capitães da Areia. Portanto, a literatura brasileira é genial. Os Capitães da Areia é qualquer coisa. Muito bom. Que uma pessoa lê e como é que é possível? Isto foi escrito nos anos 30 ou 40, como é que é possível isto? Pois é. Não é? Jorge Amado é possível isto? Fantástico, escritor fantástico. Como é que é possível isto ter sido escrito nessa altura? Que é uma coisa incrível. Portanto, muito à frente do seu tempo. Muito à frente. E Mário Lucchesi, poeta, tantos, a literatura brasileira faz parte. Aliás, eu tenho lido tantos autores brasileiros que eu até digo assim, tenho de parar porque eu tenho de ler outros autores. Também. Porque estou a ler, é mesmo, porque diz-me muito a literatura brasileira, diz-me muito mesmo. E quando digo literatura brasileira, também falo dos compositores de música. Sim. Francisco Chico Buarque. Chico Buarque. Tom Jobim, tantos, porque isso é literatura também. É literatura vertida em música, né? Exatamente. Você leu, se bem que o Chico também é escritor, né? Ele tem vários livros. Sim, também. Mas a música dele, ela é literária, né? Eu costumo dizer, muitos aqui, a gente dimensiona a importância dele justamente por isso, porque ele conseguiu levar um requinte literário para dentro da música, né? Sim. Incrível. Os textos dele são textos belíssimos, compostos para a música, né? Mas sim. É poesia, é literatura, é uma narrativa, enfim, tem tudo. Né? E portanto, a música brasileira é esta música que nós estamos a falar, a música brasileira, é qualquer coisa no mundo inteiro que vai ficar para a história, porque é uma qualidade excelente, inexcedível, a todos os níveis, e eu adoro. E em Portugal só se pode comparar com José Afonso, José Mário Branco, o Fausto Bordalo-Dias. Tem também umas músicas com umas harmonias, uns arranjos incríveis. Exatamente. Uma sofisticação do ouvido, né? Você ouve aquilo ali, são hinos, são versos, lembra muito também essa qualidade do Chico, né? Ele tem aquela... Sim. E depois eles pegam, estes autores, pegam em poemas, sejam novos, sejam antigos, e fazem música. Fazem música. Por exemplo, o José Afonso fez uma música de um soneto de Camões, que é Verdes são os campos. Sim. Ele transformou um soneto maravilhoso em uma coisa mais bonita ainda. Exatamente. Isto é uma maravilha, não é? Isto é uma maravilha. Portanto, a literatura, quando é assim, levada ao extremo da beleza, quando é sentida, porque isto tem de ser sentido, não é? Porque como é que o José Afonso pegou naquele soneto, que só tem 4 e 4, 8, e 3 e 3, 6, tem alguns versos, e faz uma música com melodia, ritmo. Isso é incrível. E linda. Não é? Isto é sentir, E pronto, e lá está, é isso. A música, a literatura brasileira e a portuguesa, sim, quando é assim,
levada a esse a extremo não, pronto, quando é sentida, seja qual for, é o melhor que pode haver. É o melhor que pode haver. Eu concordo, assina embaixo com o que você fala. Quais são os próximos projetos? Já está pensando em alguma coisa? Tem alguma coisa em vista para curto prazo, médio prazo? Vem algum outro livro aí? Vem o quê? O que você tem pensado ultimamente? Vem agora em novembro, no próximo mês, a segunda edição do Era Uma Vez um Homem, que nós falámos há bocado. Tá. Bom saber. Porque vai sair pela mesma editora da primeira vez ou é uma outra? Não. É a sua editora atual? A editora chama-se Guerra e Paz. Guerra e Paz. Que é o livro do Tolstói. Sim. Mas é o nome da editora, Guerra e Paz. E o editor, Manuel Fonseca, leu o livro, gostou e contactou-me e disse: vou publicar este livro. E eu fiquei muito contente, claro. E vai ser em novembro, já estamos a fazer a revisão do texto e claro, e depois coincidiu com a representação da peça de teatro. Sim. Portanto, a peça está a ser representada neste momento em várias cidades de Portugal e agora, em novembro, portanto, durante ainda a representação da peça em várias cidades, vai ser o livro, a segunda edição do Era Uma Vez um Homem. Que maravilha! Exatamente. Que me deixou muito feliz porque eu adoro aquele texto que lá está, como eu disse, saiu de dentro de mim, assim, de um só jorro, quase de um só sentimento que eu escrevi por ali abaixo. Fui indo, até ao fim, a contar a história daquele homem, e agora vai sair a segunda edição, e claro, eu anunciarei nos meios apropriados, nas redes sociais também, e o que me deixa muito feliz. E outros projetos, claro, eu estou sempre a escrever, como disse há bocado, eu de manhã leio e escrevo, e estou a escrever, e escrevi, tenho escrito, tenho um livro, um romance que se passa no tempo de Séneca, lá está, eu estou sempre a falar do Séneca. Esse eu vou gostar de ler também. Exato. A ação passa-se no tempo de Séneca, Nero, o imperador da altura, e porque eu adoro o Séneca, lá está. O Séneca, para mim, é daqueles que está cá dentro, no coração. Ele é um personagem belíssimo, né? Um personagem belíssimo. E pronto, e é isso que eu faço, é escrever, e nunca deixo de escrever. Muito bem. João Nuno, vamos para a nossa última pergunta. Uhum. Tens alguma palavra a dizer a quem começa a escrever hoje, quem está começando a publicar agora? Algum conselho, alguma dica, algum apontamento que gostava de ter recebido no início, ou seja, quando você estava no início e que talvez ninguém tenha dito, mas que se fosse você agora poderia dizer para um ou uma e começa a escrever agora olha, preste atenção para isso, ou faça aquilo, ou não faça isso. Tens alguma coisa? Lembra? Alguma coisa que você gostaria de ter ouvido e que ninguém te disse assim no início, para quem vai escrever? O que eu tenho a dizer e que eu sinto desde o início, mas vou sentindo cada vez mais, porque nós vamos aprendendo, não é? Sim, o tempo todo, né? Claro, nós estamos sempre a aprender, sempre a aprender. E é essencial aprender, é essencial. E nós nunca podemos dizer que sabemos tudo. Estou pronto. Então chegar, João Nuno, e dizer assim, olha, eu sou um escritor pronto, eu já sei tudo desse meu ofício aqui. Não, a gente está sempre, né? Essa busca. Nem pensar. Nós somos seres que estamos aptos a receber informação, ensinamento. É isso. Então, o que eu tenho a dizer é, a quem queira começar a escrever, é uma responsabilidade muito grande, porque quando se começa a escrever, é para sempre. Isso é fundamental. Não é começar a escrever
e vou escrever, e pronto, um livro. Sim. Não é? Até há um ditado que diz escrever um livro, Cantar uma uma pessoa para árvore, ser escrever um livro, e ter fazer um um filho, filho. né? Ter um filho. Não, exatamente. Isso é treta, É, não é? Portanto, quando se começa a escrever, é para sempre. É uma missão que se tem. Ou faz-se a coisa a sério, ou não vale a pena. ou nem faz, né? Nem faz. Ou não faz, não vale a pena. Agora, escrever só para dizer que se publica um livro ou dois, não. Não, isso não vale a pena. É uma missão que se tem. É escrever para sempre. E é isso. E é por isso que eu escrevo. Eu escrevo e quero escrever para sempre. Isso É o que te move, né? é o que me move, exatamente. É o que me move. E eu nem consigo imaginar. Não escrever mais. Se dissesse assim, olha, a partir não vai poder mais escrever nada. Nem consigo imaginar. É a morte, né, João? Para a gente é quase a morte, né? Para quem lê e para quem escreve, né? Sim. Eu se me puser a pé de manhã e não puder escrever, eu já me sinto mal. Com certeza. E agora agora estou-me a lembrar, por exemplo, daquelas pessoas que foram impedidas de escrever. Por exemplo, sim, o Thomas More, que foi preso por ordem do rei Henrique VIII. Ele estava na prisão e escrevia. E depois o rei ordenou que lhe tirassem os meios de escrever. Foi. Não é? Agora, imagino, não é? Portanto, ele não podia escrever. Na altura era com uma caneta, uma pena, tinteiro e folha. Isso. Não é? Portanto, tiraram-lhe a tinta e papel. Portanto, eu nem consigo imaginar isso. Portanto, a escrita é uma coisa muito séria. Séria porque faz parte de nós, é a nossa essência. Eu penso assim, é isso que eu penso. Portanto, eu escrevo porque preciso mesmo, necessito. E o conselho que eu dou é, quem quer começar a escrever, pense bem se é isso mesmo que quer fazer. E se vai escrever, pense no que vai dizer, no que vai escrever, porque o que vai fazer vai ficar não para ele, mas para as outras pessoas. Vai ficar para os outros. Ele vai legar alguma coisa, vai entregar, legado, outorgar. Né? A escrita é um legado. Exatamente. E, portanto, é esse o meu conselho. Um grande conselho. Eu também aconselho a quem nos assiste, quem vai nos assistir, e que gosta ou pensa ou sonha em escrever, que medite muito bem em torno dessas ideias, porque realmente é uma missão e é um legado, né? É um legado. A gente escreve, como dizem aí os estudiosos da literatura, é interessante, né, João? A gente lê, quando eu leio, eu dialogo com o passado, porque já foi escrito. Por exemplo, se eu pegar o teu livro aqui, eu for ler, lógico, pode ser o livro que saiu agora, mas ele já está pronto. Ou seja, ele já acabou. Ele foi um processo que já acabou. Então, é um passado. É um novo livro, mas é novo para mim, porque eu ainda não li. Mas eu estou dialogando com o que João Nuno já escreveu. E quanto mais tempo passar, mais longo vai ficar esse diálogo com o passado. E aí, para complementar o que você falou, quando a gente escreve, quem vai nos ler é depois, então é para frente, é no futuro, né? Nem sempre é no mesmo momento em que você acaba de escrever, vamos dizer. Às vezes você vai ser daqui a 10, 15, 20, 50 anos, ou continuará a ser lido, né? Também. Outras gerações, até quando você já não estiver mais aqui. Então, realmente é um negócio sério, né? É um negócio sério. E as nossas ideias, a nossa mentalidade, e não é só isso, a nossa arte, fica ali impressa, fica registada, e depois nós não podemos fazer mais nada. Nada. Nós, está feito. Quando escrevemos um livro, a partir do momento em que ele é publicado,
já não nos pertence. Não. Pertence a outros, não é? Não, já pertence a outros, pertence a quem vai ler. Portanto, aquilo é uma responsabilidade muito grande. E é isso que tem de se pensar muito bem naquilo que se está a fazer, naquilo que se quer. E é essa a minha ideia. Muito bem. João Nuno Azambuja, meu muito obrigado por esse momento, por essa conversa, e fica aqui já para as pessoas que vão nos assistir, fiquem aí ligados, né, com o próximo livro que está chegando, e adquiram também os livros que já foram publicados aí do nosso João Nuno Azambuja, que estão aí nas melhores livrarias, nas lojas, nos sites aí da internet, você vai encontrar, e com certeza vão ser leituras que vão marcar você definitivamente. João Nuno, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Foi um prazer, muito obrigado. Então ficamos por aqui e nos encontramos aí pela internet no nosso próximo vídeo. Até lá.